Sejam bem-vindos ao 13º dia de Caminhando com Paulo. Hoje continuamos a carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 15. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não, pois vocês sabem muito bem, quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Quando éramos escravos do pecado, vocês não faziam o que era direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, hoje Paulo fala conosco e para mim, na minha Bíblia aqui, o título, desse trecho chama-se Escravos de Deus. E ontem mesmo eu vi uma análise, eu vi alguns trechos daquele filme Nefários. E muito interessante agora ler essa passagem, lembrando do diálogo que estava acontecendo no filme, em que o homem questionava, e ele falava, mas eu posso fazer o que eu quiser, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Hoje nós temos liberdade, nós conquistamos liberdade, falando do mundo. Nós conquistamos liberdade, nós temos menos discurso de ódio, tudo que a gente tem vivido hoje, E aí parece que essa conquista de liberdade é algo muito bom, muito puro, muito santo. Santo não, mas parece que é algo que vem de Deus. E para aqueles que não o conhecem verdadeiramente. E a gente sabe que não. Porque está aqui, na palavra de Deus, Deus nos libertou do pecado. Ele nos fez livres do mal, livres do pecado. Mas Deus não chegou e disse, está aqui, tua liberdade, faça o que você quiser. Não é isso que Deus nos deu. Deus não nos deu essa liberdade, essa libertinagem, faça o que quiser. Não, Ele nos libertou do mal, nos libertou do pecado. Mas nós temos um caminho a seguir. Nós temos regras de conduta, nós temos uma consciência, nós temos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, não, até o que é bom, até dentro daquilo que é bom, Paulo fala, tudo posso, mas nem tudo me convém, quer dizer, nem dentro daquilo que me é permitido, nem mesmo dentro de tudo isso que me é permitido, talvez tudo me convenha, Algo que não é pecado, mas de repente não me convém. Não convém. Então, não somos livres dessa forma. E aqui Paulo nos mostra, a escravidão. Continuamos sendo escravos. Só que somos escravos de Deus. Somos escravos do Pai. E o salário dessa escravidão é a vida eterna. Olha que ruim, Então, é uma bela, maravilhosa escravidão que vivemos para Deus. Então, não, de fato, não temos liberdade. Às vezes as pessoas questionam, até se revoltam com isso. Pessoas que estão tentando seguir a Cristo. Porque em algum momento foram ensinadas dessa forma, que a liberdade é algo bom. Que
né? Que isso é algo bom mesmo, porque foi o que foi colocado no mundo, né? E não é a liberdade dessa forma, seja livre para fazer o que quiseres, não é algo bom na nossa própria vida, né? Quando a gente tem muitos caminhos, a gente não tem nenhuma escolha. Quando a gente é livre para fazer o que a gente quiser, a gente não escolhe nada, né? Nós temos que ter um caminho, uma rota, uma escolha. Então hoje Paulo nos chama a atenção para isso, de quem somos escravos, né? Graças a Deus deixamos de ser escravos do pecado, mas precisamos entender que agora somos escravos de Deus. Somos escravos dele, escravos da sua vontade. Quantas vezes lutamos contra a vontade de Deus? Queremos a nossa própria vontade. Ontem eu ouvi uma homilia sobre a impaciência. Nossa, como sou impaciente. Você tem sido impaciente? E o que é impaciência, senão a gente querer impor a nossa vontade, as coisas do nosso jeito, sendo que a nossa vida não é mais nossa.